Bom, vamos direto ao ponto. O tema da nossa análise de hoje costuma estampar páginas de fofoca, mas a gente vai fazer algo um pouquinho diferente aqui. Vamos olhar para esse fenômeno com uma lupa puramente econômica, tratando a coisa toda como um indicador bem visceral, de carne e osso mesmo, das imensas divisões de riqueza que a gente tem na nossa sociedade atual. Para começar a entender toda essa dinâmica, tem uma pergunta inicial que não quer calar. Afinal, o que aplicativos de relacionamento, iates de luxo e o coeficiente de Gini têm em comum? Parece uma combinação absurda, né? Mas essa conexão mostra perfeitamente como uma tendência social que parece super pessoal está, na verdade, firmemente ancorada em métricas macroeconômicas super frias. E é aí que a gente entra no conceito do mercado transacional. Olha, o primeiro passo aqui é deixar qualquer moralismo na porta e olhar estritamente para a oferta e demanda. Esses arranjos não são namoros românticos daquele jeito tradicional que a gente conhece. Eles são, na verdade, arranjos transacionais explícitos. Tem uma troca bem clara de suporte financeiro por companhia. E a engrenagem principal, aquilo que faz esse mercado inteiro girar, é justamente o abismo de renda e riqueza entre as partes. É um mercado de trocas altissimamente institucionalizado. Quando a gente observa as plataformas dedicadas a isso, fica bem óbvio que os perfis não deixam a menor margem para ambiguidade. As pessoas declaram ali abertamente quanto ganham por ano, qual é o patrimônio líquido e o que exatamente estão buscando em termos de dinheiro. O sistema é literalmente desenhado para expor a capacidade de pagamento logo de cara, sem meias palavras. Vamos falar então sobre os extremos dessa distribuição. Porque, vamos ser sinceros, para uma estrutura dessas parar em pé, precisa existir uma fenda econômica gigantesca. De um lado da moeda, temos profissionais com uma renda média anual que costumam passar dos $250 mil e patrimônios na casa dos milhões. Do outro lado, estudantes, jovens em início de carreira, muitas vezes afundados em dívidas, com uma renda que mal chega a $30 mil por ano. E segundo os dados, mais da metade de quem busca esse patrocínio está exatamente nessa faixa de baixa renda. Ou seja, a disparidade colossal não é só um detalhe, é um pré-requisito absoluto para o sistema funcionar. E isso leva a gente direto para um dado muito revelador. $2.800. Essa é a média daquela mesada mensal que rola nesses arranjos. Agora, para colocar esses $2.800 em perspectiva, isso representa algo entre 100% e 300% do que muitos desses jovens ganhariam num emprego tradicional de nível básico. É muita coisa. Diante disso, entrar nesse meio passa a ser entendido não só como um comportamento, mas como uma estratégia econômica altamente racional para quem está tentando garantir o sustento ou conseguir alguma mobilidade financeira. O que nos puxa para avaliar o fator macroeconômico da coisa toda. Afinal, o que joga gasolina nesse mercado? Crises econômicas. O aumento absurdo no custo da educação e a escalada das dívidas estudantis funcionam como sintomas clássicos da concentração de renda. É literalmente o cenário perfeito para a explosão desse tipo de plataforma. E os dados globais confirmam isso de um jeito impressionante. Olha só, um estudo de 2023, que olhou para 87 países, achou uma correlação direta com 3 fatores sistêmicos: alta desigualdade de gênero, redes de proteção social muito fracas e uma pressão econômica gigante em cima dos jovens. Resumindo, onde o estado de bem-estar social é forte e a renda é bem distribuída, esse mercado perde quase todo o apelo. Então, a base de usuários não é alimentada por futilidade, é alimentada pelo sufoco, a asfixia da dívida, um custo de vida intolerável, salários que não sobem nunca e o desmonte das políticas de assistência. É uma busca nada convencional por sobrevivência no meio de uma pressão esmagadora. E aqui que a gente começa a enxergar isso como uma espécie de redistribuição privatizada. Pense no mercado de altíssimo luxo, como grandes iates ou obras de arte milionárias. O dinheiro que circula ali só existe porque uma elite minúscula concentra uma riqueza muito, mas muito maior que o resto da população. O material faz um paralelo direto entre isso e os arranjos que a gente está discutindo, tratando-os como uma forma super personalizada e privada de redistribuição econômica que opera na mesma exata lógica do mercado de luxo. A frase exata do estudo é que se trata de, e eu cito, uma forma privatizada e individual de redistribuição. O grande pulo do gato é entender que essa redistribuição privada só ganha tanta força, só atinge esse volume todo quando as ferramentas públicas, como impostos progressivos, educação acessível, salários dignos, demonstram uma falha estrutural gravíssima. E tem um jeito bem claro de quantificar isso, que é olhando para a proporção de usuários, de 4 a 10. Para cada provedor financeiro ali,
tem de 4 a 10 jovens buscando patrocínio. Esse número não é um acidente. Ele é o espelho exato da pirâmide de renda que temos hoje, que é brutalmente larga na base e esmagadoramente concentrada no topo. Pensa bem, se a riqueza fosse melhor distribuída, quase não iam existir pessoas tão ricas a ponto de sustentar outra integralmente sem sentir no bolso. E da mesma forma, faltariam jovens no desespero financeiro para topar a troca. O mercado simplesmente desapareceria das duas pontas. No fim das contas, tudo isso é um enorme sintoma da concentração. Claro, sempre tem aquele contra-argumento focado na escolha individual ou no empoderamento. E ninguém está negando a livre escolha na ponta do processo. Só que a escala colossal da coisa, envolvendo milhões de usuários no mundo inteiro, bom, isso não se explica só com a livre vontade. São as variáveis estruturais e econômicas que realmente puxam esse barco para frente. O que torna a análise fascinante é que o tamanho desse mercado funciona como um indicador prático da curva de Lorenz, que é a forma gráfica de medir a desigualdade numa sociedade. A gente nem precisa ficar esperando os relatórios oficiais para ver o tamanho do abismo. As próprias plataformas funcionam como um termômetro comportamental em tempo real. Desigualdade subiu, o mercado de trocas infla na mesma hora. Para fechar nossa reflexão de hoje, diante de milhões desses arranjos sendo fechados pelo mundo todo ano, a gente está vendo uma coincidência bizarra de escolhas individuais ou a gente está observando a concretização de um inevitável destino estrutural? É um pensamento de dar um nó na cabeça, né? Isso joga muita luz sobre as engrenagens invisíveis da economia que, silenciosamente, moldam as tendências mais visíveis ao nosso redor. Fica aí a reflexão e a gente se vê na próxima análise.